Descendo Parelheiros, almoçamos mais ou menos aqui, né? Estamos nesse ponto aqui agora. Então, o que a gente observa aqui? Aquela borda toda, aquela feição de relevo saliente, é o que estaria ladeando toda a cratera. Então o meteorito veio, bateu, esse impacto provocou um surgimento dessas bordas. Semelhante quando você jogar uma pedra numa lama. Quando a pedra bate, essa lama na volta vai levantar. Essa mancha roxa aqui, ó, é essa ocupação aqui que eu comentei com vocês. Aquela parte verde lá no pé, ó, da borda, é essa parte que ainda tem vegetação, que eles vão fazer o parque da cratera. Vai ser uma unidade de conservação. Tá legal? Agora o que é interessante, esta área aqui, fazendo um perfil, que é mais ou menos isso aqui, ela chega a ter em alguns lugares quase 300 metros de sedimento. Então é uma verdadeira esponja em termos de absorver água. Tanto é que sai do lado de lá, mais ou menos aqui, um curso d'água que alimenta pra caramba a represa Billings. Tá? Daqui para baixo nós não vamos descer mais. Mas se for para baixo vai sair lá em Marcilac e depois se quiser sair aqui no litoral onde tem a barragem e as aldeias de índio. Mas a própria observação da paisagem na estrada já mostra que a ocupação se torna cada vez mais rarefeita. Tá certo? Agora vamos imaginar que alguma alma iluminada fizesse um entroncamento com o Rodoanel e triplicasse essa estrada. Nossa. Tá? O que seria desta área toda? A coisa só não seria pior porque aqui tem uma reserva estadual do Curucutu, que é uma unidade de conservação, tá certo? E já começa a pegar a borda aqui do Parque Estadual da Cantareira, que são áreas aí de propriedade do governo. Uma coisa que rola muito aqui embaixo, beleza? São terras que alguns caras lutaram na Revolução de 32 e ganharam do Estado como recompensa por ter ido para a Revolução. Tá? Eram grandes áreas, mas com certeza muitos já passaram para frente. O que tem muito aqui, pessoal, é reflorestamento de eucalipto, tá certo? Porque assim, um gaiato trouxe o eucalipto para cá, como pinos, e ele começou a se desenvolver, encontrou uma facilidade e começou a proliferar. Essa região aqui ocorre em granitos, tá? Tem um corpo de granito bem grande nessa região. O granito, pessoal, uma alternativa de exploração é você lavar o solo dele para obtenção de areia. É chamada areia de barranco. É uma areia que não tem uma qualidade como areia de várzea, porque ela tem muito mineral de argila. Você está lavando aquele solo vermelho. Então ela tem uma coloração avermelhada e ela é recomendada no máximo para 2 pavimentos. Nada que precise de um concreto com uma questão estrutural muito forte. Então essa região aqui, desde a década de 50, 60, ela foi objeto de vários portos de areia. Se a gente pegar uma fotografia aérea antiga do Geoportal, nós vamos ver que desde lá, mais perto da barragem, chegou a ter uns 7, 8 portos de areia, nesse corpo de granito que está seguindo aqui. Se a gente olhar lá embaixo, aquilo ali é um típico porto de areia. Aquilo lá, porto de areia, tem uma coisa interessante. Como é que funciona a extração de areia nesse processo? Primeiro, que em termos ambientais, quando esses portos foram implantados, você não tinha a necessidade da legislação que você tem hoje. Então eram portos que tocavam de forma muito artesanal, sem tecnologia, sem o menor cuidado com a questão ambiental. O porto de areia funciona assim. Vamos imaginar que onde está essa perua é o solo do granito, tá certo? Para mim poder avaliar se é explorável ou não, eu tenho que calcular quanto de argila, quanto de areia eu tenho nesse material. Vou imaginar que eu tenha, sei lá, 70% de areia e 30% de argila. O que eu vou fazer? Eu vou ter que gerar um lago, né? Daí que os caras falarem também em porto, porque eu vou precisar de muita água para que um esguicho, alta pressão, comece a desmontar esse solo, para que ele vire uma pasta, vire uma lama. Essa lama, quando cai, ela é bombeada para uma caixa de lavagem, que os caras vão jogar água. Para quê? Para separar a parte fina, que sai com a água, e deixar a parte mais grosseira, que é a areia, que é o que interessa. Dependendo
eu tenho que fazer até mais de uma lavagem para poder tirar. Só que aí acontece o seguinte, quando o porto de areia pega essa lama da parte fina e joga para um corpo d'água, na verdade vai assorear o corpo d'água, a gente fala que o circuito está aberto. Em termos ambientais é a pior situação que pode ter. Ou eu posso ter outro caso, que é quando essa lama fica confinada na área do porto e eu guardo ela numa lagoa, numa antiga escavação que já tinha, que vira uma chamada lagoa de decantação. Se a gente olhar naquele pilha de areia ali, ela está em cima de uma antiga lagoa de decantação e que o cara está relavando essa areia. Por que ele está fazendo isso? Porque quando ela foi depositada na década de 50, 60, a tecnologia para essa separação não era tão avançada quanto ela está hoje. Tá? Então ele está relavando esse material. Bom, se eu pegar a foto aérea dessa região, nós vamos ver que essas áreas de portos de areia, né, elas congelaram muita área da ocupação. Tá? Então o que na verdade faltou foi o seguinte, uma condução melhor dessa atividade de mineração. Pra vocês terem ideia, o projeto Guarapiranga, pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, contratou o IPT para fazer uma avaliação do potencial mineral dessa região. Porque era muito mais interessante o poder público ter incentivado a mineração de areia nesta região, dentro de uma prática ambientalmente correta, porque eu estaria dando uso para essa terra. Eu tenho muitas áreas, por exemplo, que já estão desmatadas, e que eu tenho uma riqueza que eu posso extrair dessa área, que é o caso do Porto de Areia. E depois eu posso, dentro da proposta de uma mineração bem tocada, recuperar esta área e dar outro uso, que é o que a gente chama de reabilitação. A recuperação de uma área é quando você, a partir da caracterização que ela está, avalia quais processos estão acontecendo que possam degradar o meio ambiente e faz uma ação para estabilizar. Por exemplo, olhando ali aqueles taludes expostos, qual o impacto que eles geram, além do visual? Produção de quê, pessoal? Sedimento pela erosão. Se eu vou recuperar uma área dessa, qual que tem que ser meu foco inicial? Estabilizar o quê? A erosão. Aqui que eu vou fazer? Vou retaludar, vou plantar grama, vou fazer canal de drenagem. Tudo isso chama-se recuperação. Quando eu faço isso e quero dar outro uso para a área que não inicial, eu falo em reabilitação. Esse porto aqui, que é o porto do Aterro Três Corações, ele tirou areia durante muito tempo. Então ficaram cavas enormes, sobraram alguns batacões, alguns blocos de rocha que o cara durante muito tempo tirou paralelepípedo, um trabalho escravo e meio artesanal. Mas o fato é o seguinte, é uma área que até daria para uma outra ocupação, até em loteamento, como a lei permite. Só que o cara foi esperto, ele compatibilizou aqui um problema que é crônico em toda a região, que é a falta de bota fora para material inerte. Então esse cartaz que está aqui, que está todo detonado, ele mostra que o cara foi atrás de todas as licenças. Então a CETESB, SMA, DUSME, que trata da questão dos mananciais, depois o parecer técnico florestal, parecer técnico da prefeitura.